bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo que Deus pode fazer através de você. Capítulo 22 do Evangelho escrito por Lucas, versículo 47. Quem encontrou, diga bem forte aí, diga de forma convincente aí: eu amo a Bíblia. Eu amo. E estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante dela, e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? Versículo de número 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha direita. E Jesus respondendo disse: deixai-os, basta. E tocando sua orelha, o curou. Quantos podem dizer amém esta noite? Eu queria que você pudesse compartilhar uma palavra com algumas pessoas próximas a você. Por favor, diga para ele: feridas têm propósitos. Você pode fazer isso? Diga para quem você achar aí, quem você achar perto de você. Vou pedir um pouquinho de monitor mais aqui e vou... Isso, feridas têm propósito. Veja, nós lemos aqui o último milagre de natureza física que Jesus operou. Eu digo de natureza física, considerando a salvação também um milagre, e diga-se de passagem o maior deles. Então, a gente poderia dizer que o último milagre operado por Jesus foi para com o ladrão da cruz. Então, de natureza física, esse aqui foi o último milagre que Jesus operou. Entrou no caminho de Jesus um homem. O evangelista Lucas não fala o nome desse homem. O evangelista João, sim. O nome dele é Malco. Qual é a sua atividade? Ele é um servo, em algumas versões, escravo do sumo sacerdote. Se você pensar o aparelho religioso da época, e se você pensar o aparelho religioso da época como uma lança, Malco era a ponta da lança, o braço policial do sinédrio. A competência de Malco era polícia, religião, uma coisa meio misturada. Ele atendia às ordens diretas do sumo sacerdote. E estas ordens encaminharam sua vida para aquela que no seu entendimento era a operação policial da década. Uma operação que visava interceptar, prender um homem que divulgava-se no meio do sinédrio ser um contraventor da lei, ser um homem que blasfemava inclusive contra a lei. Esse homem é o meu Jesus e o seu Jesus. Então, de repente, a vida de Malco cruza o caminho de Jesus quando Jesus vive os últimos momentos do seu ministério terreno. Ele está lá no Getsemane, só para relembrar você. Vamos voltar um pouquinho. Santa Ceia. Jesus aponta o traidor, se levanta, canta um hino com os seus discípulos e vai para o jardim do Getsemane. Estando no jardim do Getsemane, ele chama Pedro, Tiago e João. Um pouco mais à parte, o texto diz que sua alma se revela, seu rosto angustiado. Ele diz: fiquem comigo aqui, minha alma está angustiada até a morte. Ele vai até um lugar um pouco mais adiante, ora, retorna, os discípulos estão dormindo, ele volta de novo, os acorda. De repente ele dá um choque de realidade neles, e chegamos aqui nessa parte. Vem uma multidão, liderada, encabeçada por Judas Iscariotes. E dentre esta multidão estava lá o braço policial do sinédrio, a ponta da lança, o homem que vai cruzar o caminho de Jesus. Esse homem receberá um golpe inesperado. O texto está dizendo
que um dos discípulos de Jesus, e João dá o nome, Pedro, saca a sua espada e corta a orelha direita do personagem que estamos falando aqui, o Malco. E é aí que acontece uma coisa linda. Jesus se aproxima de Malco, toca a sua orelha e o cura em plena cena de agonia e de desespero, ou do desespero de alguém que acabara de ter uma parte do seu corpo mutilada. Jesus coloca a sua mão e o cura. Quando eu olho para essa história linda, rica, tremenda, essa lição, essa palavra, essa frase que eu pedi para você dizer para alguém, ela vem forte no meu coração. E o Senhor me diz assim: feridas têm propósitos. Se eu vim hoje aqui com um propósito fundamental, é fazer com que alguém que está sangrando, alguém que está sentindo dores agudas, entenda uma palavra: feridas têm propósitos. Você não vai morrer. Você está no centro de um processo onde coisas serão reveladas a você, e você sairá desse processo com uma experiência incrível para contar, e o nome do Senhor será glorificado. Tem alguém para crer comigo nesta palavra? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pastor, sobre quais propósitos o senhor está falando? Eu falo a você sobre um propósito que está muito claro aqui no texto. Pense comigo e entenda o que eu estou dizendo a você. Malco tinha uma certeza. Pergunte qual? Ele lutava pelo lado certo. Vou de novo. Malco tinha uma certeza. Pergunte qual? Ele lutava pelo lado certo. Uma concepção, uma mentalidade foi desenvolvida na cabeça dele por outras pessoas. Outras pessoas lhe disseram: se envolva nesse processo, levante uma bandeira, defenda-nos contra ele. Ele, Jesus, é o nosso adversário, o opositor da seriedade, da legalidade do que fazemos. Malco tinha uma certeza: ele lutava pela bandeira certa, pelo lado certo, tomava a decisão certa, defendia as pessoas certas, tinha um discurso em defesa de um grupo que ele acreditava estar com a razão. Mas o que todos nós aqui já sabemos e Malco ainda não sabia? Que ele lutava pelo lado errado. E quando foi que ele descobriu isso? Quando foi ferido. A primeira questão que eu quero que você entenda é uma coisa que você já viu, você já experimentou, talvez só não se deu conta ainda. De quê? De que às vezes, para que eu e você nos apercebamos de que estamos levantando a bandeira errada, estamos do lado errado, defendendo as pessoas erradas, com discursos errados, isso só acontece depois que a gente se machuca. Alguém aqui precisou se machucar para rever as bandeiras que levantava. Alguém aqui precisou sangrar, chorar e gemer para entender que defendia as pessoas erradas nos assuntos errados. E eu vim aqui de Deus te dizer uma coisa: Deus teve muito a ver com isso, porque Ele prefere até te ver sangrar a continuar vivendo, hasteando uma bandeira da qual Ele não partilha. Aconteceu o que aconteceu para você entender o lado certo das coisas e nunca mais se posicionar de uma forma comprometedora. Eu queria que não precisasse ser assim. Nós todos aqui vamos concordar que seria muito melhor se não precisasse ser assim. Mas todos nós aqui vamos concordar também que às vezes a gente só se alerta para ver com quem a gente está andando,
as referências que tomamos, os discursos que estamos aderindo, as bravatas que estamos abraçando, quando nós nos machucamos. A ferida tem por instrumento alertar você, para que você perceba o tipo de gente que você está defendendo, o tipo de causa que você está envolvido. Ou eu queria que você acordasse alguém bem próximo de você, e agora dê uma chacoalhada nele, e dissesse assim: eu sei que está doendo, mas você vai entender o lado certo das coisas. Essa ferida vai abrir os seus olhos e você vai discernir pessoas e circunstâncias como você não conseguia discernir antes. Meu irmão, o que está escrito aqui, nós lemos juntos? Quem é que estava na frente da multidão? Quem é que se colocou como líder da multidão? Judas. Malco caminhava logo atrás de quem? Não, você ainda está por aí? Malco caminhava logo atrás de quem? Não, tem gente que fica até com nome de falar, medo de falar o nome dele, calma, não é palavrão não, gente. Pode falar. Malco caminhava logo atrás de quem? Logo atrás de quem? Foi só depois de sangrar e de ser ferido que Malco talvez tenha se atentado de que a pessoa que caminhava à sua frente, que estabelecia suas rotas, que fazia seus roteiros e era sua referência, não era quem ele pensava que era. Talvez alguém aqui só conseguiu começar a acordar para as mais referências que tinha elegido depois que aconteceu tudo o que aconteceu. Depois que aconteceu tudo o que aconteceu, você se preocupou mais e se preocupou melhor com as pessoas que você ouvia, com as pessoas que você permitia exercer influência sobre a sua vida. Você começou a filtrar melhor as pessoas que tinham ascendência sobre sua vida espiritual, a filtrar melhor as alianças que você fazia. Tudo isso você não era capaz de fazer antes, porque você estava acreditando levantar uma bandeira certa, mas essa ferida chegou para te ensinar a entender que quem está caminhando à sua frente não pode te levar para a dor. Quem está caminhando à sua frente precisa te levar para a cura. Ou tem alguém me ouvindo na noite desse dia? Oh, bendito seja o nome do Cordeiro. O lado certo só será entendido da pior e mais doída maneira possível. O texto diz que quando a multidão entra no jardim do Getsêmani, os discípulos perguntam a Jesus: mestre, feriremos a espada? Antes de que Jesus tivesse respondido qualquer coisa, um dos discípulos saca uma espada e corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Aqui eu abro um parênteses para dizer uma coisa importante. Eu não sei se você percebeu, mas eles perguntaram uma coisa para Jesus. Qual foi? Mestre, usaremos a espada? Feriremos com a espada? Antes de que Jesus tivesse respondido qualquer coisa, um deles pegou a espada, deu um passo à frente e se arremessou contra o servo do sumo sacerdote. Eu disse a você que foi feita uma pergunta, porém, antes de que Jesus respondesse qual deveria ser o próximo passo, eles decidiram qual seria o próximo passo. Então, uma pergunta é impossível da gente não fazer. Perguntou, Jesus não respondeu, o cara foi e fez. Perguntou para quê? Muitas vezes as nossas perguntas para Deus são meramente protocolares. A gente quer apenas ensaiar uma posição de piedade ou de dependência, mas quando Deus não responde, nós nos aventuramos a fazer o que nos parece conveniente, o que nos parece interessante, e na maioria das vezes que a gente se aventura a tomar direções e atitudes à revelia da vontade da instrução de Deus, nós machucamos pessoas e arrumamos problemas para Deus resolver depois. Mas quando eu espero o comando de Deus, quando a minha vida ela só se movimenta debaixo da sua ordem, eu não machuco ninguém, não crio problemas, não faço nós, a minha vida se torna uma vida de pontes, a minha vida se torna uma vida de cura, de bênção. Eu não sou agente de dor, porque eu espero uma ordem para me movimentar em qualquer direção. As pessoas mais agressivas são as pessoas impulsivas.
E os impulsivos e agressivos precisam entender que não há lugar para esse tipo de comportamento no time do meigo nazareno. No time de Jesus, a impulsividade precisa ser domada. No time de Jesus, o destempero e o descontrole não tem vez. Ele é manso e humilde de coração. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para espelhar seu coração, sua mente e seu espírito. Ou tem alguém me ouvindo na noite desse dia? Faça algum barulho aí para eu saber que você não foi embora. Oh, bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Uma pessoa agindo à revelia da vontade de Deus, uma pessoa que compreendeu inadequadamente uma palavra que Jesus havia dito naquele mesmo dia. Jesus deu uma ordem para que eles tomassem espadas. Algumas pessoas vão entender que Jesus usou-se de uma coisa comum no seu ministério, uma linguagem figurada. Alguém pode entender uma literalidade nesse texto? O fato é que Jesus não mandou ninguém machucar ninguém, não mandou ninguém ferir ninguém. Então o que Pedro fez foi interpretar à sua maneira a palavra de Deus. Você já sabe, eu já sei, nós sabemos, e é um dado triste. Há uma quantidade gigantesca de pessoas feridas, porque alguém compreendeu inadequadamente a palavra de Deus. Quando alguém chamado para o time particular de Jesus tem uma compreensão inadequada sobre a sua palavra, esse alguém torna-se nocivo à igreja. Não importa se ele é Pedro, não importa se ele é João, não importa se ele é Eduardo, não importa quem ele seja, ele pode estar no núcleo da intimidade de Jesus, mas se ele compreende inadequadamente, se ele interpreta a sua mente e a sua forma, as ordens e a palavra de Deus, ele é um agressor em potencial, e Deus não nos chamou para isso. Quando você compreende a medida do que Deus falou, como falou, quando eu não coloco o meu tempero, meu jeito, meu olhar, minha interpretação, minha cabeça, quando eu sigo à risca apenas o que ele disse, eu não causo problemas para meus líderes, para meus irmãos, para meus familiares, é só fazer o que ele mandou. Quando alguém se aventura a uma interpretação particular sobre as escrituras, esse alguém tornou-se um perigo. Toda interpretação particular era perigosa. Pedro tomou uma interpretação particular. Ele disse, ele pensou, se Jesus hoje mais cedo mandou a gente pegar a espada, e se está vindo esse camarada agora, então é para isso que Jesus mandou tomar a espada. Cuidado, as conclusões que a gente vai fazendo, as amarrações do nosso raciocínio, as lógicas que nós vamos empregando, vão machucando pessoas, e a gente vai se sentindo autorizado para fazer as coisas do nosso jeito, e só se atrapalha no final. Fique na ordem, fique na palavra, na ordem de marcha, não dê um passo à frente, não dê um passo atrás, não haja a revelia do que ele te mandou, porque esse é o jeito das coisas darem sempre certo. Um golpe, um golpe vai ser desferido, e segundo diz a Bíblia, o fio da espada vai cortar o ar, e vai passar na orelha direita do servo do sumo sacerdote. Agora, eu não posso ser ingênuo, e nem tampouco conduzir você à ingenuidade de pensarmos que quem pegou essa espada objetivava acertar a orelha de Malco. Não dá para a gente ser bobinho a esse ponto. É óbvio que a intenção era muito além de um ferimento periférico. É óbvio que o agressor tinha a intenção de dar cabo da vida do agredido. É óbvio, portanto, que nós estamos falando de dor, sim. De sangue, sim. De incômodo, sim. Contudo, a intenção de destruir a vida não foi concretizada. Pastor, eu estou chorando, ainda bem, porque a intenção do teu adversário é que você não estivesse aqui para chorar a essas alturas.
Pastor, está sangrando, ainda bem. Porque a intenção dos nossos opositores e agressores era que não houvesse sangue correndo mais nas nossas veias a estas alturas. Você pode estar aí onde você está, pensando que eu estou diminuindo sua dor ou diminuindo o seu sofrimento. Eu só estou lhe dando uma outra perspectiva. Eu estou lhe ensinando a olhar as coisas pelo outro lado. Poderia ter sido fatal, destrutivo, mas não foi. Ainda há esperança, ainda há beleza da restauração para se manifestar. Levante a sua mão lá no terceiro andar, por favor, e veja se essa palavra te anima. Se você tem fôlego para respirar, ainda que sangrando ou doendo, essa é a matéria-prima para Deus fazer um recomeço. Oh, aleluia. Será que você consegue entender que era para você não estar aqui hoje? Era para eu não estar aqui hoje? Será que alguém consegue compreender que a intenção era muito mais profunda, muito mais perversa, muito mais destrutiva? Aquilo que você chama de um episódio trágico, traumático e lamentável, e eu sei que foi, mas contudo, houve uma operação de livramento de Deus no meio destas coisas. Você está vivo. Para de atentar para a dor um instante, celebre o fato de que só sente dor quem está vivo. Pastor, mas como é que isso aconteceu? Como é que erra? Mas era o Pedro pescador. Foi por isso que ele errou, porque ele era um pescador. Não foi por isso não. Porque ele podia ser pescador, podia ter sido o Levi, que era cobrador de impostos, ou qualquer um outro, oriundo de qualquer outra profissão. O fato é que todos os homens, nessa cultura, tinham um manejo mínimo com uma espada na mão. Todos. Não precisava ser um espadachim. Mas todos os homens, os indivíduos adultos, o sexo masculino, nessa cultura, eles tinham um manejo básico com uma espada na mão. Suficiente no mínimo, para não errar um golpe a curta distância como ele errou. Então preste atenção. Porque uma coisa é responsável, uma coisa foi responsável pela sobrevivência de Malco. Uma coisa foi responsável para que o golpe não tivesse o atingido letalmente. E vou adiantar. É uma coisa que você reclama. É uma coisa que você anda orando para acabar. É uma coisa que, se dependesse de você, você terminava com ela hoje. Mas você não entendeu que ela está te protegendo. Pergunte qual? À noite. Sabe por que o golpe não foi bem sucedido? Porque era noite. A imagem do alvo estava ocultada parcialmente pela penumbra do jardim. Esse jardim é um jardim fechado. É um jardim de mata razoavelmente densa. O suficiente para estabelecer um ambiente bastante escuro. Eu não sei você, mas quantas vezes eu já me debrucei na janela da vida e pedi a Deus para que a noite passasse. Quantas vezes eu já não celebrei, criei e profetizei e proclamei: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o que eu não sabia é que Deus controla a extensão da noite para esconder quem Ele quer no meio dela. Deus me trouxe para dizer uma coisa: vai durar até quando Ele entenda que é necessário. Você está pensando que essa noite te atrapalha, mas ela te esconde. Oh glória! Você pensa que está sendo prejudicado,
atrasado. Você pensa que Deus resolveu te atrapalhar ou te atrasar, mas Ele me trouxe para te dizer: você não tem ideia do perigo que te ronda, mas como eu enxergo além de você, eu preferi segurar o raiar do dia por mais um tempo, até que o teu jardim de intimidade esteja livre dos agressores que procuram o teu mal. Eu estou te escondendo nessa fase, te guardando nesse tempo. Eu controlo o dia, eu controlo a noite. Vai durar até quando eu achar que tem que durar, mas você vai sobreviver no meio dessa penumbra, porque eu estou contigo. Aleluia. Sabe o que a gente quer? Que amanheça. Quem quer que amanheça aqui? Quem quer que amanheça? Não fica com medo não, eu também quero. Quem quer que amanheça? Que amanheça na vida, que raie o dia, que as coisas melhorem, né? Que a noite vá embora. A gente quer, não quer? Mas você já parou para pensar que o dia também traz um nível de exposição? E a pergunta é: você está pronto para ficar exposto? A gente quer que amanheça, mas você já parou para pensar que quando amanhecer, você será visto de um jeito diferente por pessoas que não estavam te olhando antes? Você já começou a pensar que quando o sucesso desponta, quando a página vira, quando a chave vira, quando amanhece, você começa a ser notada por pessoas que até então nem sabiam da sua existência? E a pergunta é: você está pronto para esse nível de exposição? Você está bem circulado o suficiente para ser protegido? Você tem um círculo consolidado de alianças e de amizades que vão te proteger quando o sucesso te expor? Oricalaia. Não, pastor, eu não tenho, eu estou desenvolvendo isso ainda. Então fique feliz com essa noite, é o melhor que você pode fazer por enquanto. Enquanto a gente não tem a capacidade de desenvolver um círculo de proteção para a exposição do sucesso, é melhor a gente não chegar nele. E o que alguém aqui não está entendendo, mas vai entender. Eu acho que eu gritei muito, assustei o pessoal. Eu sou assembleano, às vezes eu me descontrolo, mas eu vou me retomar. Não precisa ficar assustado não, tá? Ficar assustado não, vou gritar menos. Agora ouça, o que alguém aqui vai ter que entender é que Deus não vai expor você à luz de um dia, aos raios de um sucesso, para ver você perder a cabeça. Ah não, eu vou tentar de novo, você vai embora. Deus não vai expor você aos raios brilhantes do sucesso para você perder a cabeça. Se tem gente mal intencionada e se você está desprotegido, Deus já enxergou que um golpe pode te fazer perder a cabeça. E tem gente que perde a cabeça pela espada do outro, e tem gente que perde a cabeça sozinho. Porque o sucesso faz com que muita gente perca a cabeça, ou porque alguém lhe tirou, ou porque ele mesmo perdeu. Então, enquanto Deus olha e enxerga que eu não tenho ainda um círculo de proteção, eu não tenho ainda alianças que me fortaleçam, que me consolidem nessa fase, Deus prefere colocar a mão dele na noite e dizer: detente por mais um pouco, eu estou escondendo aqueles com quem eu tenho preciosas promessas. Ou levante a sua mão lá no terceiro andar, não questione, não duvide, não murmure, não blasfeme, o tempo é de Deus, Ele sabe o que fazer, a hora que vai fazer, e tudo faz bem. Sua vontade é boa, é perfeita e agradável. Daqui a pouco, quando o teu jardim estiver protegido, quando você tiver couraça suficiente para suportar os raios brilhantes do sucesso, o dia virá e ninguém vai perder a cabeça. Oh, glória! Por quê? Por que essa espada não cortou o vento? Por que essa espada acabou encontrando alguma coisa? Ainda que o golpe não tenha sido tão assertivo. Mas por que a espada encontrou alguma coisa? Porque no caminho do fio da espada havia um membro. No caminho do fio da espada havia algo que se projeta. Guarde essa frase. Se você estava achando que eu era louco, agora você vai ter certeza. Guarde essa frase. A orelha se projeta para fora da cabeça. Sim ou não? Alguém aqui tem uma orelha interna? A orelha se projeta para
para... Ok. Por que o fio da espada pegou em alguma coisa? Porque tinha uma coisa projetada para fora da cabeça. Por que o fio da espada achou a orelha de Malco? Porque havia algo em Malco projetado para fora da cabeça. Pastor, quem sofre? Quem sangra? Quem perde? Quem dá de cara na porta? Quem projeta para fora da cabeça. A vida que eu e você às vezes olhamos de alguém e a gente diz assim, eu queria ter a vida daquela pessoa. Por quê? Parece que ele nunca perde, nunca chora, nunca sangra, nunca é atingido. Ninguém conspira contra ele, ninguém trama nada contra ele, ninguém persegue ele. Eu queria ter uma vida tão pacata quanto a dele. Sabe por que ele nunca é atingido? Porque ele nunca ousa projetar para fora. Sabe por que ele nunca é atingido? Porque a vida dele é introspectiva. Sabe por que ele nunca é atingido? Porque ele é um cara de sonhos engavetados. Mas quem decidiu projetar para fora da cabeça, se expôs ao risco de ser cortado, doído, perseguido, machucado. Mas e daí? Eu não vou me acovardar com medo dos ferimentos da vida e engavetar meus sonhos e colocar tudo dentro da minha cabeça confinado a eu mesmo morrer e levar para a sepultura tudo aquilo que eu poderia ter sonhado e ter vivido. Eu estou preparado para a dor, preparado para o sangue, porque eu sei quem me restaura, eu sei quem tenho crido. Eu vou ousar projetar para fora, vou ousar desengavetar meus projetos mais audaciosos. Eu estou destemido pelo poder do Espírito Santo. Eu ouso crer, eu ouso crer. A vida da pessoa que você almeja é uma vida que não tem risco. É uma vida de quem não sofre nada porque não se arrisca em nada. É uma vida patética, morna, uma vida água de salsicha. Você tem certeza que você quer ser como essas pessoas? Porque ninguém as persegue, porque elas não sofrem, porque não sangram, porque tudo delas é para dentro. Elas não afloram, não florescem, não tentam, não se arriscam, não dão a cara para bater, não caminham mais uma milha, não acreditam em ninguém, não confiam em ninguém, não põem ninguém para sentar à sua mesa e nem se assentam à mesa de ninguém. Eu não vou me tornar prisioneiro da minha insegurança. Se há gente com espadas, se há gente mal intencionada, eu vou continuar acreditando nas pessoas e vou continuar vivendo a minha vida, porque eu sei que tem alguém dentro do meu jardim, uma presença curadora e restauradora, e ele me diz, pode projetar para fora, porque se te cortarem eu coloco a mão, pode acreditar e sonhar, porque se te perseguirem, eu estou do teu lado. Fala para o seu vizinho, viver é arriscado. Diga aí, a vida do crente, 5 vezes mais arriscada. Porque o crente é doido, irmão. Ele crê num tipo de coisa que as pessoas riem. Ele se expõe, ele dá a cara para bater. Ele diz que acredita na Bíblia, acredita em Deus, acredita no céu, acredita no inferno. Ele discute com as pessoas, ele fala, ele vai, ele bota a cara. É uma vida arriscada. Viver arriscado e viver como crente 5 vezes mais. Mas para todos os golpes que a vida puder me dar, eu não vou refrear o meu desejo de continuar vivendo e nem tentando. Eu tenho uma chamada proeminente, uma chamada inovadora. Eu tenho o espírito de um Deus criativo dentro de mim e não vou me tornar um engavetador de projetos, não vou ficar incubado e nem colocar as coisas no porão da minha mente. Eu vou projetar para o lado de fora. Se prepare, meu irmão, porque Deus está quebrando no teu coração e na tua mente toda a prisão e todo o medo. Esse ano você volta a tentar, esse ano você faz aquele vestibular de novo, esse ano você presta aquele concurso de novo, esse ano você empreende um negócio de novo. As dores do passado não vão acorrentar o teu futuro. Seja liberado.
Eu fico pensando, cabeça desse cara, com uma orelha decepada, num golpe vindo de um pescador. Eu ouso dizer para você, que a maior dor que Malco sente não é na orelha. Pergunte onde é. No ego. Pastor, e a história de que as feridas têm propósito? Está de pé. E lá vai mais um. Alguns golpes serviram para a gente voltar ao centro da pequenez e da dependência de saber que ninguém está imune de ser atingido. Quem era Malco? No seu entendimento, quem é o profissional? Ele. Quem vive disso? Ele. Quem sabe tudo sobre espada, sobre escudo, sobre defesa, sobre ataque? Ele. E de repente vem um camarada do outro lado. Sai do meio do grupo dos fanáticos que andam com Jesus 24 horas por dia. Saca uma espada e corta a orelha daquele que deveria saber se proteger, daquele que deveria saber se comportar. E aquela pergunta que martela, aquela martelada estridente, está assim na cabeça de Malco: como você deu esse vacilo? Esse martelinho está na cabeça de alguém essa noite aqui, ó. Esse martelinho está na cabeça de alguém. O martelinho diz assim: como você deu esse vacilo? Logo você, o cara que manja tudo desse assunto, tomou uma volta dessa. Logo você, o moralista da família, o paladino da verdade na família. E aonde é que foi acontecer aquele episódio lamentável? Dentro da sua casa. Logo você que apontava tanto dedo para os filhos dos outros e agora é com o seu. Não é a orelha que está doendo mais do que o ego. O ego machucado de quem se sentia acima, empoderado pela sua expertise, empoderado pela sua experiência, e de repente agora está sangrando como qualquer mortal, porque todo mundo que se julga super-herói tem que olhar a cor do sangue para lembrar que não é. Sabe por que alguém aqui está olhando a cor do sangue? Porque você já estava quase pensando que não sangrava, você já estava quase pensando que era espiritual demais, teologizado demais, desenvolvido demais, letrado demais, experiente demais. Aí Deus disse assim: vou deixar a espada passar um pouquinho, para você olhar a cor do sangue, ver a temperatura quente, se lembrar que você é carne, é pó. Aí eu vou lá e vou colocar a minha mão para você se lembrar que o que você vê descontrolado nunca saiu do meu controle. Não vim aqui tripudiar de você não. Eu sei o quanto isso dói. Sabe por que eu sei? Porque já doeu em mim. Na verdade está doendo até agora. Eu sei o que é você se achar muito responsável e assertivo numa coisa e dar um vacilo justamente naquilo que você achava que era o cara. Não, ninguém me enrola, ninguém me dá volta, eu sou espertão, eu sou inteligentão, eu dou nó em pingo d'água, e daqui a pouco vem um malandro e assim: rapaz, puxa vida, hein? O que Deus quer com isso? Que você retome o caminho da dependência, que você enxergue de novo sua própria falibilidade, porque não é no extremo de uma superestima que você consegue uma vida equilibrada, não é no extremo da baixa estima
nem no extremo da superestima, mas no equilíbrio de alguém que sabe que sangra, sabe que tem potencial, mas sabe que sangra, sabe que é inteligente, mas sabe que tem gente que é mais inteligente que você, sabe que é espiritual, mas sabe que o diabo não brinca de ser diabo. É o equilíbrio e a centralidade de saber que eu não sou qualquer um, mas também não sou Deus, e nem semideus. Eu sangro, sofro e sinto dor, e talvez essa ferida aí, meu chapa, só aconteceu para que você voltasse a lembrar que você não tem controle de nada, você não governa nada, você não manda em coisa nenhuma, que Deus ainda é Deus, que o toque dele ainda resolve, e que ele, só ele ainda pode colocar tudo no lugar. Ó, tem alguém me ouvindo na noite desse dia? Tu sabe o que vai acontecer? Sabe? Enquanto Malco está envolvido nos questionamentos e nos pensamentos que rodopiam assim, como eu dei esse vacilo, não podia ser eu, o que eu vou dizer agora? Caramba, puxa vida, minha imagem, minha impressão que as pessoas têm sobre mim, caramba, eu sou o cara, sou o bambambam da família, puxa vida, e agora como é que eu chego sangrando? Como é que eu digo que quebrei? Como é que eu digo que falhei? Como é que eu digo que isso aconteceu? Como é que eu digo que eu fui surpreendido? Enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto Malco tenta, enquanto ele tenta conter um fluxo de sangue que não para, a orelha vascularizada pensa na sangueira que não deu aquilo, espichava, e o cara tentando tapar o sangue, tentando entender o que aconteceu, tentando tapar o sangue, tentando tapar o buraco e tentando entender de onde esse buraco saiu, tentando resolver a crise, tentando entender em que momento ela se instalou, porque estava tudo tão bem. Só que enquanto tudo isso estava acontecendo, ninguém colocou a mão. Diga forte após mim: ninguém, muito fraco, ninguém colocou a mão. Então olha para o seu vizinho e diga: não seja você a colocar. Pastor, o senhor veio pregar que a gente se negue a ajudar as pessoas? Não, só vim pregar para que você não coloque a mão antes de Deus. Porque os fluxos que estão reservados para serem sarados pela mão de Deus, não coloque a sua, que não vai dar certo. Deus me trouxe para dizer uma coisa aqui para alguém: tenha misericórdia, ame, ore, mas alguns episódios acometeram algumas pessoas para que Deus se aproxime delas. Tire a mão. E se você tentar ajudar, quem vai sair atrapalhado é você. Tire a mão. E como é que eu sei? Tu não tens o Espírito de Deus? Ora bolas. Você não consegue discernir quando alguém está envolvido num processo, para que Deus possa se aproximar dessa pessoa? Pergunte para Deus se é isso, e se for, tire a mão. Tire. Meu irmão, quando Jó foi restaurado por Deus, sabe o que a Bíblia diz lá no final da história? Então vieram seus amigos, seus irmãos e suas irmãs, lhe trazendo pendentes de ouro e peças de dinheiro. Tinha gente com grana na família de Jó. E aonde esse povo estava? Aonde esse povo que tinha dinheiro, pendente de ouro e grana dentro de casa, e o cara na miséria, e ninguém foi lá? Por que não? Porque quando você está num processo com Deus, Deus fecha todas as comportas dos recursos. Ele desautoriza as pessoas a te socorrerem. Tem gente que não está te socorrendo, não é porque não quer, porque Deus desautorizou ele. Enquanto o sangue não para de sair da orelha de Malco, ninguém colocou a mão até que Jesus chegasse. Eu não sei se você ainda está aqui, se ainda está vivo, mas eu quero que você acredite todo o seu coração numa palavra. Tudo isso que está acontecendo com alguém tão perto de você é um instrumento pelo qual
Deus se aproximará. Não meta a sua mão. Você não tem autorização para interferir num processo que Deus está se utilizando como ponte de aproximação. A dor é ponte. Deus vai chegar na vida de alguém que permaneceu indiferente até agora, mas que será repentinamente tocado pela sua mão. Olha a cena, irmão. Enquanto Malco está envolvido na sua dor, eu já começo a encerrar. Jesus vem cruzando o abismo da distância entre os dois. O texto diz que Jesus tocou na sua orelha. Se eu conheço o meu Jesus um cadinho, Jesus não botou a ponta do dedo não. Jesus espalmou a mão e fez assim, ó. Alguma vez você já viu dois personagens antagônicos se tocarem no rosto? Vou tentar de novo. Alguma vez você já viu dois personagens antagônicos num filme se tocarem no rosto? O mocinho e o bandido. Você já viu em algum momento o bandido chegar lá e botar a mão no rosto do mocinho? Essa cena não cabe em nenhuma rivalidade. Esse toque nunca aconteceria em circunstâncias normais. Porque na cabeça de Malco havia um abismo que distanciava ele de Jesus. Mas quando o sangue desceu, quando a primeira gota da dor bateu no chão, uma ponte se ergueu no abismo da distância, e Jesus veio passando pela ponte da dor, e colocou a mão aonde Malco não permitiria ser colocada em circunstâncias normais. Abra teus olhos para você ver o espetáculo do que é um plano desenhado meticulosamente pelo arquiteto do universo. Deus está no controle de tudo. Alguém que não queria saber de Deus, que era contrário ao evangelho, quando menos perceber, a mão de Jesus está espalmada no rosto dele. Oh glória! Quando Jesus espalmou a mão no rosto dele, Lucas diz assim: tocou e curou. Será que Lucas estava econômico de palavras esse dia? Olha que ele era médico. Se tem alguém que poderia ter feito uma narrativa mais minuciosa sobre isso, era ele. Mas ele foi extremamente sucinto. Ele escreveu assim: tocou e curou. Atente, não está escrito reimplantou. Está escrito tocou e curou. Não está escrito reinseriu, reintegrou. Está escrito tocou e curou. O que você entende por isso? Olha para mim. Se você estiver na rua, de repente você presenciar, Deus nos livre, né? Mas se você presenciar um acidente com mutilação, sabe, aconteceu uma coisa, um acidente, a mão de uma pessoa foi mutilada, você está passando na rua na hora. Não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, não precisa ser nada de cirurgião, todo mundo sabe. Tenta pegar aquele membro que foi amputado, arruma um balde com gelo, coloca, e tenta chegar no pronto-socorro o mais rápido que você puder. Porque se você conseguir preservar a parte amputada da melhor maneira possível, a chance de reimplante é maior. Quem está me ouvindo, diga amém. A orelha de Malco foi, e Jesus procurou ela. Você consegue ver Jesus engatinhando no jardim do Getsêmani? Com uma lanterna na mão, procurando uma parte perdida? Você consegue? Eu não consigo. Sabe por que alguém ainda está pensando que Deus trabalha assim? Porque alguém ainda está pensando que Deus precisa reconectar o tempo inteiro. Que Deus precisa ir lá no seu passado buscar um pedaço de orelha. Alguém ainda está pensando que Deus precisa daquele dinheiro que ficou lá atrás, naquela sociedade, na década de 90. Você está pensando que Deus trabalha com reimplante? Eis que faço novas todas as coisas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quem anda com lanterna na mão somos nós.
Quem anda buscando partes perdidas no passado somos nós. Quem anda utilizando-se das lupas e da busca das redes sociais, tentando desesperadamente se reconectar às pessoas do passado, a amores do passado, acreditando que disso depende a tua felicidade. Ouça a voz de Deus, Ele me diz: esse pedaço de orelha já está revolvido na lama, eu não preciso dele, não preciso do teu passado, não preciso de dinheiro do passado, não preciso de nada, eu vou fazer uma coisa nova. Tocou e curou. Será que alguém aqui pode entender que isso aqui não é ser simplista, isso aqui é ter autoridade? Isso aqui não é ser simplista, isso aqui é ter domínio sobre toda a fisiologia humana. Isso aqui não é ser simplista, isso aqui é ter participado da criação, porque João escreveu: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra do seu poder. Ele estava lá, Ele é o verbo vivo. Ele não precisa de reimplantes, porque Ele é a palavra da ação e do comando. E Ele diz hoje para você: haja uma novidade, haja um tempo novo, hajam alianças novas, hajam negócios novos, haja uma prosperidade nunca vivida. Eu não vou reimplantar, vou fazer uma coisa nova. Aleluia. Por que não reimplantar? Porque o pedaço da orelha já caiu no chão, já se sujou com a terra. Então essa parte perdida tornou-se inútil para Deus. Ela tornou-se suja. Alguém aqui precisa entender isso. Você está pensando que a chave para que as coisas deem certo é você reconectar alguma coisa do passado. E Deus me disse: está limpo ou está sujo? Porque se caiu no chão e sujou, deixa para lá. Não vá atrás disso. Pastor, o senhor está pregando aqui para a gente virar um montão de gente molenga. Eu tenho direito nisso, naquilo. Então vai correr atrás do seu direito. Vá para a justiça, faça o que você quiser. Só não pensa que Deus precisa de pedaço de orelha de ninguém. Só não pensa que Deus precisa que você ache fulano. Mas se eu encontrar Beltrano, se aquela... Não. Ele diz assim: você está pensando que eu sou como as pessoas que você conhece? Eu sou Deus, estou acima de todas as coisas. O mundo obedece à palavra do meu comando. Eu estou querendo fazer uma coisa nova, e você querendo lavar pedaço cheio de terra. Eu estou querendo fazer uma coisa nova, e você querendo dar jeitinho brasileiro. Eu querendo fazer uma coisa nova, e você querendo fazer emendas e remendos. Eu querendo fazer uma coisa nova, e você com espírito de gambiarra. Assim te diz o Senhor: deixa eu fazer do meu jeito uma coisa nova. Sabe por que a gente se nega muitas vezes a receber o jeito que Deus quer fazer? Porque a gente não tem dimensão do que Ele está querendo fazer. Eu acabei de me mudar agora, e no primeiro dia que eu entrei no apartamento eu vi um home, e eu falei: que negócio feio, vou nem tirar esse negócio daí. Aí mandei um e-mail para o imobiliário e falei assim: você me autoriza a fazer um projeto novo? Eu quero tirar isso daí, eu quero colocar um negócio novo. Aí o proprietário respondeu: não aceitou. Sabe por que ele não aceitou? Porque ele pensou que eu ia substituir o que ele tinha por uma coisa inferior. Ele não sabe com o que ele está falando. Ele não considerou que se eu fosse tirar as coisas do jeito dele, eu ia colocar de um jeito melhor. Que eu não entro, eu que sou homem, de carne e de osso, eu não entro para fazer lambança. Então Deus me trouxe aqui para te dizer: você está pensando em descartar a minha ação, porque você está pensando que eu vou fazer pior? Você está pensando que se eu entrar o nível desce? Se eu entrar o nível decola. Quem está por aí ainda, diga amém, por favor.
Tem um capítulo da Bíblia que eu amo. Se você não leu, se já leu há muito tempo, volte lá. Gênesis 49. Depois, na sua casa, leia lá. É um capítulo onde Jacó, ele traça o futuro profético de cada um dos seus filhos. E só para te lembrar, cada um dos seus filhos originaria uma tribo de Israel. Teve uma hora que Jacó foi falar com o seu filho Levi. Atenção, pastor, o que tem a ver o Jacó? Você vai entender. E Jacó vai falar com o seu filho Levi, e dentre algumas coisas que ele falou, uma em particular me chama a atenção. Ele disse assim: você vai construir um lugar onde Deus não será bem-vindo. Como é que é? Você vai construir um lugar onde Deus não será bem-vindo. Que lugar é esse? Malco, servo do sumo sacerdote, funcionário do Sinédrio. O Sinédrio é o lugar que Jacó disse: vocês levitas vão construir um lugar, supostamente em nome de Deus e para Deus, mas Deus não será bem-vindo. Sobre o que Jacó estava falando a respeito de Deus não ser bem-vindo no Sinédrio? Quando os levitas e os sacerdotes negassem o ministério de Jesus. Só que eu quero dar uma notícia para alguém que ainda estiver vivo, ainda estiver com batimentos cardíacos. Existem muitos lugares onde Deus não é bem-vindo, sim ou não? Sim ou não? Existe muita gente que não quer ouvir falar de Deus, sim ou não? Existe gente que tem ódio de Bíblia e ódio do Evangelho, sim ou não? E a pergunta é: Deus permanecerá não entrando nesses lugares? Você precisa entender que Deus tem um jeito muito interessante de entrar em alguns lugares onde Ele não é bem-vindo. Pergunte como? Através do seu testemunho. Atenta para cá. Orelha decepada. Jesus chega, coloca a mão e cura o camarada. Só que o sangue na roupa ficou. O sangue no cabelo ficou. E esse Malco vai levar Jesus para o sumo sacerdote. Esse Malco vai para o Sinédrio no outro dia de manhã dar relatório. E eu penso em Malco entrando no Sinédrio, falando com as autoridades competentes. Soldado Malco se apresentando. Vim aqui dar relatório sobre a captura do Jesus de Nazaré na madrugada de ontem. Aí eu penso na autoridade olhando para Malco dentro do Sinédrio perguntando: soldado Malco, correu tudo bem? Algum imprevisto? Então, em um dado momento, um dos seguidores da seita pegou uma espada e, enfim, mas não, por favor, soldado, relate melhor sobre isso. O que foi que aconteceu? Então, o seguidor da seita pegou a espada e ele veio e ele me feriu e ele cortou minha orelha. Eu penso o superior olhando para Malco, perguntando: soldado Malco, o senhor está dizendo que sua orelha foi cortada, decepada? Isso. Soldado Malco, o senhor bebeu? Porque a sua orelha está exatamente no mesmo lugar. Então, essa é a parte que eu vou ter que contar, que vai ser difícil agora, porque não tem o Nazareno. O bandido que a gente prendeu, ele colocou a mão em mim. E ele fez uma orelha nova. E eu me lembro de Jacó dizendo: Deus não será bem-vindo nesse lugar. E eu penso nos habitantes do Sinédrio dizendo: aqui ele não entra. A gente não acredita nele nem no poder dele. Mas um testemunho entrou aonde Jesus não entrou. E quando um testemunho entra, Jesus também entra. Eu quero que você acredite com todas as suas forças numa derradeira palavra que eu já passei da minha hora. Aquilo que está acontecendo agora, aquilo que você está vivendo agora, gerará um testemunho.
que será um ingresso para a entrada da mensagem do Evangelho em lugares onde ela não é bem-vinda, mas quando você e a tua história entrarem, o poder de Deus vai entrar junto com você. Levanta a sua mão lá no terceiro andar, o mais alto que você puder. Essa história precisa ser vivida, porque ela precisa ser contada. Esse testemunho será um instrumento pelo qual o poder de Deus se revelará. Lugares onde a fé não é aceita, onde a palavra de Deus é ridicularizada, a tua história e o teu testemunho serão uma prova inequívoca de que Deus ainda faz milagres. Eu quero permitir que a minha vida seja um instrumento pelo qual Deus entre em lugares onde Ele não é bem-vindo. O meu testemunho vai entrar em lugares onde gente bate na mesa e diz: Deus não existe. Mas quando você e a tua história entrarem, quando você e o teu ex-casamento destruído e agora restaurado entrarem, quando você se assentar na mesa dos negociadores dessa cidade para contar a história de um falido que se levantou, Deus vai puxar uma cadeira e se assentar lá também. Eu não sei se tem alguém ainda por aí, mas essa é a palavra de Deus. Você é meu ingresso, eu entro através de você. A história que você vai contar não é só sobre você, é sobre mim também. Quem acredita nisso, vai ficando de pé do seu lugar na noite desse dia. Quem quer viver uma história para ser contada?